cidade dos cristãos, e teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Agradeço o convite do César, da comunidade dos operários da Messe, para estar com vocês durante essas noites, né? Comigo serão 4, né? Mas vamos alternar, César e eu. Então serão ao todo quantas noites? 7 noites, então eu vou falar sobre a missa, parte por parte, o sentido histórico, teológico, espiritual, litúrgico dos ritos da missa. E nessas datas até que eu não podia, o César vai intercalar comigo, então falando sobre a Eucaristia, os milagres eucarísticos e outros elementos. Então foi assim que a gente pensou a dinâmica para esse módulo sobre a missa parte por parte, explicada parte por parte. Acho que o texto bíblico que ilumina nosso entendimento sobre a missa é o Evangelho de São Lucas. Se vocês quiserem anotar, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, especialmente nos versículos 13 a 35. É o Evangelho dos discípulos de Emaús, mas ali a gente encontra uma descrição simples, exata dos ritos da celebração da missa. Se a gente perguntar para as pessoas assim, quais são as partes da missa, muitas vão gaguejar, não sabem o que dizer, né? Mas propriamente a própria Bíblia fala, ao citar toda aquela experiência dos discípulos de Emaús, que voltavam de Jerusalém para sua casa, no meio do caminho um homem que eles não reconheceram quem era, e era o próprio Senhor, ressuscitado, começou a caminhar com eles e escutar o que eles conversavam. Eles estavam falando da morte de Jesus. Então Jesus começa a dialogar com eles, dizendo, olha o que vocês estão conversando, e eles começam a explicar que eles tinham muita expectativa que Jesus seria um grande líder para Israel, no entanto ele tinha morrido na cruz, e isso eles estavam decepcionados. Tinham colocado muita esperança em Jesus, no entanto, Jesus estava morto. E o que Jesus faz diante disso? Começa a explicar as passagens da Escritura que falavam a respeito do Messias. Depois, Jesus até faz uma brincadeirinha com eles, faz que vai continuar caminhando, espera eles convidar, eles convidam quando chegam em Emaús, fica conosco. Jesus entra na casa deles, se põe à mesa, e antes de ser apenas um simples convidado, Jesus se torna um anfitrião. Toma o pão nas mãos, dá graças ao Pai. A palavra dar graças ao Pai, em grego, que é a língua da Bíblia no Novo Testamento, dar graças significa Eucaristia. Vem do Eucaristém, isto é, dar graças. Então Jesus toma o pão nas mãos, como ele tomou na última ceia, dá graças ao Pai, e na hora que ele parte o pão, os olhos dos discípulos como que se abrem, como se aquelas escamas que estavam nos olhos deles simplesmente caem, e eles reconhecem que aquele homem era Jesus. No entanto, o que aconteceu com Jesus naquele momento? O que o Evangelho diz? Desapareceu da frente deles. Então, naquele momento, eles tomando consciência de que ao longo do caminho, o próprio Jesus começou a caminhar com eles, lhes dirigiu uma palavra que fez o coração deles arder, celebrou com eles a Eucaristia, então eles entendem que a missão deles não é permanecer em Emaús, mas voltar para Jerusalém e testemunhar que Jesus estava vivo. Esse movimento, na verdade, são os 4 ritos da missa, né? Primeira parte é chamada de ritos iniciais. A segunda parte, liturgia da palavra. Primeira parte, ritos iniciais, todos os ritos introdutórios da missa. A segunda parte, liturgia da palavra. E a terceira?
liturgia eucarística. E por fim, os ritos conclusivos da celebração, ritos finais. Ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Esses ritos estão descritos de maneira mistagógica neste evangelho. Por exemplo, eles estão fazendo o caminho, e no caminho deles, Jesus se põe a caminhar junto. Ele está no meio de nós. Este caminhar dos discípulos de Emaús com o Senhor representa os ritos iniciais. Os ritos iniciais da missa, ele quer despertar a consciência dos fiéis de que nós estamos reunidos como uma comunidade de fé que toma consciência que o Senhor, ressuscitado pela força do Espírito, se faz presente. Na missa não é assim que a gente diz? O Senhor esteja convosco. Os fiéis respondem o quê? Vejam, essa consciência do que é ressuscitado, é Ele que nos reúne, é Ele que nos congrega. Primeira parte da celebração, ritos iniciais. A segunda parte, então Jesus começa a dialogar com eles, falar com eles sobre a Sagrada Escritura. Liturgia da palavra. A liturgia da palavra é um momento de diálogo com Deus que fala com o seu povo, do próprio Cristo que fala com sua igreja. E enquanto ele fala, o coração do discípulo, dos discípulos, se abrasam, se enche de fervor. O terceiro momento da celebração, liturgia eucarística, é a hora de repetir os gestos eucarísticos de Jesus. Aqueles gestos que ele realizou na última ceia. E o que ele fez na última ceia? Tomou o pão nas mãos, tomou também o cálice. Segundo, o que ele fez? Deu graças, isto é, Eucaristia. Terceiro, partiu o pão. Este gesto na Bíblia é muito importante, partir o pão, porque é o primeiro nome que nós encontramos da missa na Bíblia. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Os cristãos eram perseverantes na oração, na doutrina dos apóstolos, isto é, no estudo da catequese, como vocês hoje aqui, perseverantes na oração, na doutrina dos apóstolos, na catequese, na comunhão fraterna e na fração do pão. Fração do pão, o nome mais antigo para a missa. Então, essa terceira parte da celebração. No fundo, há um coração, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, que são precedidos e prolongados por outros ritos, ritos iniciais e ritos finais. Na liturgia eucarística, nós retomamos os gestos eucarísticos de Jesus na última ceia, para que a sua presença no Santíssimo Sacramento, para que a sua presença na igreja se efetive. Ele prometeu assim aos apóstolos: eu estarei sempre convosco. Até quando? Não foi até a primeira dificuldade, não? Não foi até a primeira provação? Não. Estarei sempre convosco até o fim dos tempos. E como é que a gente sabe que ele está cumprindo ou não esta palavra? Especialmente pela Eucaristia. A presença dele viva no meio da igreja. E por fim, tomando consciência na fração do pão, que é Jesus que estava presente, os discípulos voltam para Jerusalém, voltam para anunciar que Jesus está vivo. Ritos finais, o momento em que nós somos enviados em missão para dar testemunho do nosso encontro com Cristo na palavra, na Eucaristia, na comunidade. Vejam então, a Bíblia, de modo mistagógico, particularmente o Evangelho, nos fala da celebração da Eucaristia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Agora, ao longo da história, a igreja celebrou de muitos modos. De acordo com cada cultura, de acordo com cada tempo, a essência permaneceu, mas os costumes mudaram um pouco, Porém, a igreja celebra este mesmo mistério desde a sua origem.
né? O mistério da Eucaristia. Por exemplo, antes do Concílio Vaticano II, né? Não sei se aqui alguém pegou essa fase, se alguém já era nascido naquela época, né? Mas como era a missa antes da renovação litúrgica do Concílio Vaticano II? Alguém lembra como era? Que língua era? Latim. E o povo sabia o que o padre estava rezando? Não. Era uma língua, infelizmente, desconhecida pela comunidade ali. Então o padre rezava em latim. Que mais? Como era? O padre estava assim de costas para o povo, ele estava celebrando diante do sacrário, né, diante da cruz, e estava na liturgia eucarística de costas para o povo. Que mais? Quem lembra mais? Vai falar que não era nascido, não. Mas nunca ouviu falar? Como era antes? Bem, ao longo dessas aulas nós vamos falando algumas coisas, recordando alguns como eram costumes, por que mudou. Agora, aquilo que a igreja teve que ater, aquilo que a igreja não pôde mudar, de onde vem isso? A descrição mais antiga que temos dos ritos da missa fora da Bíblia se chama a Apologia de São Justino. Apologia de São Justino. Justino, ao escrever um pouquinho sobre o costume dos cristãos, descreve os relatos da missa. Quando aconteceu a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, os estudiosos foram nessas fontes antigas, especialmente na Apologia de São Justino, não só, para ver como é que os primeiros cristãos celebravam. Para que tudo aquilo que foi sendo acrescentado ao longo do século, se necessário, fosse purificado. Olha, disse assim o Concílio Vaticano II. Aquilo que é essencial da nossa fé, aquilo que o concílio diz, divinamente revelado, não vamos mexer. Agora, tudo aquilo que for acréscimo humano, então podemos adaptar, reformar, mudar. Portanto, tudo aquilo que foi acréscimo, que ao longo da história se foi colocando por um aspecto ou por outro, a igreja procurou purificar, simplificar, para que os fiéis pudessem participar melhor da celebração. Participar não só cantando, rezando, mas participar de maneira piedosa, de maneira consciente, entendendo o que está fazendo, né? E, sobretudo, de maneira frutuosa, né? Esta participação gerasse frutos na vida da pessoa. O que dizia São Justino na sua apologia? Diz assim, ó, que no dia chamado do sol, dia do sol, que dia é esse na semana? O dia do sol. Domingo. Tanto é que em inglês, Sunday, dia do sol. Porque na tradição do povo, cada dia da semana foi dedicado a um astro do universo. E entre eles o astro rei, que é o sol. O domingo, o primeiro dia da semana. Então, embora a tradição judaica guardasse o sábado, em relação à tradição sacerdotal do livro do Gênesis, os cristãos não. Os cristãos, desde época muito remota, começaram a guardar, não o sábado, mas o domingo. E por que fizeram isso? Por que mudaram? Porque o domingo é o dia da ressurreição de Jesus. Os evangelhos contam que na manhã do primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Na manhã do primeiro dia da semana, ele, ressuscitado, apareceu. Apareceu a quem? Maria Madalena e outras mulheres. Apareceu aos apóstolos que estavam reunidos no cenáculo de portas fechadas. Apareceu para Tomé, junto com os outros. Então, o ressuscitado, o domingo é o dia da ressurreição. O dia que o ressuscitado se faz presente no meio da igreja. Ele está no meio de nós. São Justino, então, diz que no dia do chamado do sol, os cristãos se reuniam para fazer memória da Páscoa de Jesus Cristo. Isso daqui é importante.
Porque o que nos leva à igreja não é se o padre é bonito ou feio. Se digamos assim, se o padre fala bonito ou não fala. Ao mesmo tempo, leva ou não leva, né? Mas o que nos devia levar à igreja é a Páscoa de Cristo. Tem pessoas que vão à missa por tradição. Pelo menos vão, né? Pelo menos vão, graças a Deus. Mas não deveria ser a tradição que move. Porque se a gente pergunta, a palavra de Deus diz que nós temos que dar razão da nossa esperança. Se a gente pergunta para essa pessoa que vai por tradição, por que você vai à missa? Ela não vai saber dizer, ela vai dizer, olha, meus pais iam, eu cresci, eles me ensinaram aí, então eu vou. Ainda bem que vai. Mas nós precisamos saber por que vamos. Dar razão da nossa esperança. A pessoa que vai somente para cumprir preceito. O que é essa pessoa? Aquela que diz, olha, o mandamento da igreja é ir à missa, então eu vou. Ora, por que você vai? O que te move? A lei, o mandamento ou a fazer memória como comunidade da Páscoa de Cristo? Ou que seja um outro motivo. Eu vou porque é 7º dia. O que nos move a ir à missa é a Páscoa de Cristo. Os primeiros cristãos eram. Eles se reuniam no dia dos domingos para celebrar a memória de Cristo. E olha, São Justino fala que eles ficavam por longas horas lendo e meditando a palavra de Deus. Se fosse fazer isso hoje, César, nas nossas igrejas, ia ficar só quem está lendo. Porque o povo, tem gente que vai na missa que dá 1 hora. Aquela que passa de 1 hora, não vai mais. Ela não percebe que ela está medindo um limite. Se a missa é a renovação desse ato de amor de Deus, eu estou pondo um limite. Para mim, basta 1 hora. O que Jesus fez por mim na cruz, tudo bem, muito bonito, mas basta 1 hora. Mais que 1 hora, não basta para mim. Não serve. Então, o que nos move? Eles diziam, o Justino disse, eles ficavam em um longo tempo ouvindo, meditando a palavra. Havia quem admoestasse, isto é, exortasse o povo a viver aquela palavra, que hoje a gente chama de homilia. Antigamente chamava como? Sermão, né? Era sempre um ensino, uma catequese dada ao povo. Depois se fazia as preces, se elevavam preces a Deus e por fim se celebrava a Eucaristia, repetindo os gestos de Jesus. Justino descreve isso, mas ele conclui dizendo, ao final, todos então, além de ir para suas casas, também iam ao encontro dos outros os cristãos que estavam presos para levar a Eucaristia, ir ao encontro dos doentes. Então fala dessa dimensão missionária. Vejam, irmãos, irmãs, quantos exemplos nós temos da missa? Ora, se você tem o desejo de conhecer mais, aqui a gente vai falar alguns elementos, deseja ler mais sobre a missa, vou sugerir aqui alguns livros. Então, por exemplo, se você quer conhecer o sentido espiritual da missa, olha, eu gosto de saber o sentido espiritual da missa. Eu indico para você um livro chamado O Banquete do Cordeiro. Eu não sei se tem aqui. Não tem, mas vai ter. Chamado O Banquete do Cordeiro. Esse livro fala da missa. Conta a experiência de um pastor protestante que se converteu indo à missa católica. Tá? Então, é um presente muito bom de pai para filhos, ou daquelas pessoas que estão meio balançando na fé, ou daquela pessoa que tem o desejo de conhecer mais sobre o sentido espiritual da missa. Ora, a missa tem diversos aspectos. Por exemplo, quem gosta da parte da música na missa, porque a música é uma dimensão importante da celebração da missa, nós temos vou citar aqui 2 livros importantes. Um é da CNBB, uma coleção de estudos, chamado número 79, A Música Litúrgica no Brasil. Nesse estudo, a CNBB fala da música nos outros
sacramentos, nos sacramentais, né? Batismo, exéquias e outras cerimônias, mas fala sobre o canto na missa. E um outro que eu cito aí como uma bibliografia, esse primeiro é então a música litúrgica no Brasil, estudo da CNBB número 79. Outro é o do Frei, como é o nome dele mesmo? O nome do livro é O Canto na Missa e no Ofício Divino. O Canto na Missa e no Ofício Divino. Agora eu me esqueci o nome do Frei, daqui a pouco eu lembro, né? Então, uma referência. Para quem quer entender melhor sobre o sentido catequético da missa, aquele tradicional livro, A Missa Parte por Parte, do padre Sequinato. A Missa Parte por Parte. Quem quer ver o sentido histórico da missa, como era antes, como ficou, né? Existe uma coleção chamada História Litúrgica, do autor chamado Mário Righetti, são 4 volumes. E uma outra é em latim, mas o livro é em português, chamado Missale Romanum. É grosso assim, em outros países ele é editado em 2 volumes, em português em um único volume, o mesmo livro em um único volume, chamado Missale Romanum. Conta a história da missa. Vejam que a missa tem tantos aspectos que se podem aprofundar. Nós vamos, então, durante essas aulas, fazendo uma pincelada em alguns dos aspectos históricos, teológicos, litúrgicos, espirituais e canônicos, né? Sobre a dimensão canônica da liturgia, eu não falei nenhuma obra, mas aqui eu cito, sobretudo, o Código de Direito Canônico, aquilo que ele estabelece para a celebração da Santa Missa. Código de Direito Canônico e um outro livro, um documento da igreja chamado Redemptione Sacramentum. Falo esses nomes porque são importantes, porque eu vou citar eles ao longo dessas minhas falas nessas semanas, tá? Missale Romano. Claro, e também, de um ponto de vista teológico, o catecismo da Igreja Católica é importante para que a gente não só leia também aquilo que ele fala sobre a questão da liturgia. Bem, ao falar da missa, a gente tem que dar um passo atrás antes para entender um aspecto. O que é memória da Páscoa de Jesus? A palavra memória, que a gente herdou dos judeus na tradição cristã, a palavra memória não é recordar alguma coisa, tipo do ponto de vista mental. Isto é lembrar. Fazer memória de alguma coisa na tradição religiosa, na tradição litúrgico-cristã, o que é? É você pegar um fato do passado e tornar atual hoje. Vejam, cada missa nós fazemos memória do sacrifício redentor de Jesus. A gente não fica pensando no sacrifício de Cristo. Aquele único sacrifício, Carta aos Hebreus diz, irrepetível, ele se atualiza no hoje da celebração. Falar em uma linguagem ainda mais simples. O que Jesus... Cadê a cruz aqui? Arrancaram para pôr os slides, né? Então, o que na cruz acontece não se esgotou naquele dia. Ele, digamos assim, o que Jesus realizou na cruz chega a nós hoje e chegará aos próximos. Agora, como é que isso chega a nós? Através da Eucaristia. É a Eucaristia que perpetua esse sacrifício redentor na cruz. De modo que é o mesmo entrega de Jesus, aquela única, porém, não só em favor daqueles que viveram há 2000 anos atrás, mas também em nosso favor. Então, nossa participação na missa é o nosso amém, o dizer, eu aceito, Senhor, o que o Senhor realizou por mim na cruz. Eu aceito, foi por mim também. Então, a participação na celebração, ela evoca isto. Bem, eu vou sentar aqui, espero que vocês me enxerguem, mas para que seja num nível coloquial a nossa conversa.
Bem, quando vamos a uma celebração, que hora começa a missa? Que hora começa? Uma vez uma catequista falou assim: ah, padre, eu acho que é na hora da leitura das intenções. Uma outra falou assim: eu não, acho que é a hora que o padre entra. Para vocês, que hora a missa começa? Na saída de casa. Na verdade, essa pergunta provoca o sentido espiritual de que hora a missa começa. O rito da missa começa com o canto de entrada. Mas a missa, de fato, começa já na disposição que eu tenho em participar da missa. Por isso que, para quem não tem fé, participar da missa é uma coisa muito monótona. Porque é apenas o cumprimento de um mandamento, de um preceito. Quando, na verdade, para aqueles que creem, a missa, a participação na missa é uma resposta de amor a Deus que nos chama. Não sou eu que decido, vou à missa. Há atrás daquela minha decisão de ir à missa, um convite. Um convite que partiu de quem? De Deus. É Ele quem me chama para fazer memória do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, a minha presença, só pelo fato de eu estar presente, de eu sair, deixar as minhas coisas e ir na comunidade para participar da celebração, ali já é uma resposta de fé. Já é um ato de amor. Eu já consigo medir alguma coisa. Então, toda a participação frutuosa da missa, os frutos, já começam a ser percebidos só pelo porquê nós vamos à igreja. Para participar especialmente da Santa Missa, mas pode ser em relação às outras celebrações litúrgicas. Começa em parte de um ato da revelação de Deus. É Deus quem toma a iniciativa de me chamar para me reunir em comunidade para fazer memória de Jesus, seu Filho, o ressuscitado. Então, aquele caminhar que nós fazemos da nossa casa até a igreja já é como que uma grande procissão, não é verdade? Hoje em dia, muito facilitada com os nossos carros, né? A gente estava dizendo agora há pouco, né, que antigamente as pessoas iam de carro, mas não tanto. Hoje em dia, até quem mora perto da igreja vai de carro. Mora 2 quarteirões da igreja, vai de carro. Aí não tem lugar para estacionar, estaciona 1 quarteirão depois, né? Mas quer ir de carro, quer ter esse conforto. Mas como é que nós estamos fazendo esse caminho, né? Tem gente, por exemplo, que vai à missa, vai fumando, vai dando aquela tragadinha, aproveitar os últimos minutos, os últimos cigarros antes da missa começar. Tem aquele que vai, assim, aproveitando o caminho que a família está junto, vai falando: olha a fulana lá, olha lá, não está indo na missa. Olha, Beltrano, olha a roupa que a outra está vindo na missa. Ou seja, começa a não se dispor o coração para o encontro com Cristo na Eucaristia, na missa, mas começa a dispersar o seu olhar, a sua atenção, até cometer pecados antes da missa, julgando, reparando nos outros, né? Como é que a gente vai à missa? Com que disposição vamos? Qual é o foco do nosso olhar quando vamos à missa? Quando a missa começa, algumas comunidades têm o costume de ler intenções, outras têm o costume de cantar um refrãozinho de uma música mais calma, chamado de refrão meditativo, para preparar as pessoas, né? Cada comunidade tem um costume. A missa começa propriamente ali com o canto de abertura, o canto de entrada. Mas qualquer coisa que a gente faça antes da missa, que ajude o povo a entrar no sentido espiritual da missa, vai colaborar. Por exemplo, tem comunidades que antes da missa rezam o terço, ou uma dezena. Se isso está fazendo com que as pessoas participem da missa de modo mais piedoso, é muito louvável.
Ou, por exemplo, assim, eu falei de um refrão mais calmo, mais tranquilo, antes da celebração. Digamos assim, dá paz ao coração das pessoas. Isso ajuda. Agora, sobretudo nós que estamos nas nossas comunidades, nós temos que ser o melhor exemplo. Porque, em geral, as pessoas que trabalham nas comunidades são as que mais fazem barulho antes da missa começar. Então, por exemplo, quando nós vamos à igreja, a igreja é a casa de quem mesmo? Da mãe Joana? É a casa de Deus. E quando a gente vai à casa de Deus, quem é, ou melhor, quando a gente vai à casa de alguém, quem é a primeira pessoa que a gente cumprimenta? O dono da casa. Na igreja, quando vamos para participar, é claro que nós vamos encontrar os irmãos, quem está nos recebendo na porta, revendo quem a gente às vezes não vê durante a correria do dia, mas é fundamental a gente se colocar na presença de Deus. Ele é o dono da casa, se a gente pode usar essa expressão. Então, se você na sua comunidade tem o sacrário ou a capela do Santíssimo, vá até ali. Por isso que a missa começa antes, não começa na hora que o padre está entrando, né? É bom, se possível, chegar antes para que você disponha o seu espírito para participar bem da missa. Se possível, ali se colocando em oração diante do sacrário de Jesus na Eucaristia. Se não tem, como aqui, por exemplo, nós não temos o sacrário aqui, neste local, então se colocando em oração, preparando o seu espírito, porque senão a graça passa e você fica esperando ela e ela já passou. Tá? Então, a celebração, ou tudo que vem antes, adoração, o silêncio, a oração do terço, um canto, um refrão meditativo, pode nos ajudar a dispor o coração para celebrar a Eucaristia. A celebração começa, em geral, com uma procissão. Seja daquela da sacristia, dos ministros até o presbitério, onde fica o altar, ou uma procissão mais solene, como aquelas que fazemos aos domingos, ou solenidades, uma do fundo da igreja até o presbitério, onde se encontra o altar. Por que a missa começa com essa procissão? Para nos lembrar que nós somos um povo em procissão. Somos um povo peregrino. Para nos fazer memória do povo de Deus, na sua caminhada. Vejam, o povo estava escravo no Egito. O livro do Êxodo conta que Deus viu a miséria. Deus ouviu o clamor do povo que sofria debaixo da opressão do faraó. Deus então o que fez? Se inclinou e libertou o seu povo através de Moisés. O povo que fez? Saiu então em fuga do Egito e caminhou pelo deserto rumo aonde? Rumo à terra prometida. Nós, irmãos e irmãs, somos esse povo que estamos em caminhada pelo deserto da vida rumo a uma terra prometida. Ora, da onde nós saímos? Nós saímos de Deus viemos, para Deus voltaremos. A procissão inicial da missa manifesta o que a igreja é. A igreja é o povo convocado pela Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um povo que está a caminho rumo à casa do Pai. Então nós, ao fazermos essa procissão dos ministros, do sacerdote até o altar, nós manifestamos a identidade. Quem nós somos? Nós somos um povo peregrino. Agora, vamos recordar como foi a caminhada do povo no deserto. Então, o povo saiu em fuga pelo deserto. Ok. Mas durante o deserto, o povo teve fome. Durante o deserto, o povo teve sede. E quando o povo teve fome, o povo começou a murmurar contra Deus. Tem alguns que falam assim, olha, lá a gente era escravo, mas lá a gente era feliz.
Lá a gente comia, aqui Deus nos libertou e agora o que Ele está fazendo? Está fazendo a gente passar fome. Então Deus o que fez? Como um ato de amor, da sua fidelidade ao povo, Ele enviou o que do céu? O maná. O que é o maná então? É o alimento do povo em marcha, do povo peregrino. O que é para nós a Eucaristia? O alimento que Jesus dá, isto é, a sua vida, corpo, sangue, alma e divindade, a todos nós que estamos nesta caminhada rumo ao Pai. No céu não vai ter Eucaristia, porque no céu Deus vai ser tudo em todos. Ali, né, vai ser o banquete celeste, estarmos na presença de Deus. A Eucaristia é esse maná, este alimento cotidiano. Agora me fazem recordar uma coisa. Então o povo sentia fome, quando sentiu fome, Deus enviou o quê? O maná. Então eles comiam dia a dia. Deus era fiel e enviava o maná. Acontece que tem alguns que falaram assim, olha, Deus foi fiel hoje, mandou o maná. Ontem Ele foi fiel. E se Deus não for fiel amanhã e deixar a gente passar fome? Vamos fazer o seguinte, vamos guardar um pouquinho de maná para a gente garantir amanhã, vai que Deus não seja fiel amanhã. E o que acontecia com o maná que o povo guardava? Estragava. Sabe por quê? O maná é o alimento cotidiano. É o pão de cada dia. Como a Eucaristia. É o alimento diário do discípulo missionário de Jesus Cristo. Recorda as palavras que eu disse dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Os primeiros cristãos eram perseverantes na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna e na fração do pão. Porque é o próprio Cristo, o alimento do discípulo missionário. Cristo é este novo maná, o alimento diário. E aqui eu queria, sobretudo, valorizar aqueles que podem participar da missa diária. Os que podem. Porque tem lugares que, ou a pessoa por trabalho, ou porque na paróquia não tem missa todos os dias, valorizar as pessoas que conseguem participar da missa todos os dias e perceber que na Eucaristia eles recebem este alimento de todo dia. Jesus Cristo vivo no Santíssimo Sacramento. E não só, claro, também vivo na sua palavra, no encontro de irmãos. O povo então se alimentava no maná. Só que aí alguns começaram a falar assim, tudo bem, a gente até está comendo esse pão aí que ele nos deu. Mas lá no deserto, como que o povo tem saudade da vida velha, não é? Você tem saudade da sua vida antiga? Que bom. O povo fala assim, lá no deserto, a gente comia até carne. O meu piracicabano, carne, né? Carne. Porta. Então o que Deus fez? Como prova da sua fidelidade, o povo estava com sentido. O povo, todo dia, não faltava o pão, mas o povo queria também carne. Deus envia o quê? Codornizes. E quando o povo tinha sede, até da rocha, Deus fez brotar água para saciar a sede do povo. Então vejam que nós revivemos a experiência do povo de Deus. Por isso que tem aquela música, né? O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Na frente do povo de Deus caminhava. Durante o dia, quando estava claro, era uma coluna de fumaça. E durante a noite, que era que caminhava à frente do povo? Uma coluna de fogo. Quem é que caminha à nossa frente? Quando a gente vê uma procissão na missa acontecendo, quem vai por primeiro da procissão? A cruz. Quem é que vai? O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Quem é este alguém? O próprio Cristo. Aquele que disse, se você quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Tome o quê? A sua cruz e faça o quê? Me siga. Por isso que a gente sempre vem atrás. É verdade que tem igreja que não é assim que acontece, não. Sobretudo quando a procissão é na rua. Posso fazer uma brincadeira? Depois você edita, tá?
Tem algumas igrejas que têm, não as ovelhas, as ovelhas, né? Então tem a procissão. Falta um quarteirão para chegar na igreja, e a cruz na frente. Quando falta um quarteirão para chegar na igreja, o que acontece? Sai todo mundo de disparada para chegar e pegar o lugar primeiro. Sabe por que isso? Porque nos falta caridade com os idosos, com os doentes. Então, ninguém lembra mais que Jesus disse, olha, tome a sua cruz e me siga. Quer sair todo mundo na frente. Às vezes as crianças vão à frente, né? Mas como é preciso a gente entrar nesse espírito de fazer procissão, recuperar isso, né? Se perdeu um pouco esse sentido de fazer procissão, seja na rua, mas também aquela procissão litúrgica. Então a procissão na missa manifesta, na verdade, quem nós somos. Nós somos essa igreja peregrina neste mundo, rumo aonde? Rumo à casa do Pai. De Deus viemos, para Deus voltaremos. E quando em geral, esta procissão, quando acontece em dias mais solenes, antes da cruz vai o quê? Alguém lembra o que vai? O incenso. O incenso, tem gente que já só de falar a palavra incenso já começa a tossir, né? O incenso é usado para adoração. Por isso que até vai antes da cruz. Porque quais foram os presentes que Jesus recebeu quando nasceu dos magos? Ouro, mirra e o quê? Incenso. O ouro, o que representa? Que aquele menino é rei. O ouro representa a realeza. A mirra, o que a mirra representa? É um símbolo da paixão. Significa que aquele menino veio para sofrer. Ele é o servo sofredor. E por fim, o incenso. O incenso é o símbolo da divindade. Se queima incenso para Deus. Então, tudo que é sinal de Deus na liturgia recebe incensação. Por exemplo, na procissão de entrada, a cruz é incensada. Mas não só a cruz. O menino não passa assim, o acólito balançando o turíbulo para incensar assim, para incensar a igreja. Por que a igreja? Porque disse Jesus, onde 2 ou mais pessoas estão reunidas em meu nome, ali tem a fofoca. É isso que ele disse? Embora tenha às vezes, não pode. Onde 2 ou mais pessoas estão reunidas em meu nome, eu estou ali, presente no meio deles. Então o incenso que vem assim no turíbulo, balançando assim, é para incensar a igreja. Porque a igreja é sinal sacramental da presença do ressuscitado no Espírito. Então a procissão vem, quem é que acompanha essa procissão? Em geral, os ministros. Algumas igrejas, quase todos, algumas só uns representando, e por fim, aquele que vai presidir a celebração. Algumas comunidades têm o diácono também, né? Aquele que preside. Isto é, aquele que recebeu da igreja a tarefa de tornar viva a memória de Jesus na sua igreja. Aquele que teve suas mãos ungidas, recebeu a imposição das mãos do bispo para levar o Cristo às pessoas, especialmente na Eucaristia. Em geral, quando tem a procissão, chegando aqui, a gente faz o quê? Uma reverência, uma inclinação ao altar. Porque o altar, em geral de pedra, mas pode ser também de madeira ou outro material nobre. O altar, para nós, a mesa da ceia do Senhor, nos faz recordar o que disse o Salmo, e está na carta de São Pedro, se eu não me engano, São Pedro. A pedra que os pedreiros rejeitaram, a pedra angular. Para nós, o altar é uma expressão antiga, alter Cristo, é o
próprio Cristo, um outro Cristo ali. Então, toda vez que a comunidade se reúne para celebrar, se não tiver o sacrário ali, os ministros fazem o que para o altar? Uma vênia. O que representa esta vênia? É uma atitude de adoração. Eu me inclino diante de Deus. Um dia na sala de aula, esse ano mesmo, uma aluna me perguntou assim: Padre, por que toda hora que você fala glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, o senhor olha para o pé? Eu falei, não olho para o pé. Eu me inclino em adoração a Deus, né? Vocês já perceberam que tem gente assim que passa diante do altar como se não fosse nada, fosse uma mesinha de bar? Então, toda vez que você for passar diante do altar, você é convidado a adorar o mistério que aqui se realiza. O mistério que aqui se realiza. Olha, eu não sei se ainda é assim, mas eu ouvi dizer que, antigamente, a especulação imobiliária é grande, né? Quando se tem, num bairro que tem uma igreja, todo mundo quer morar perto. Aliás, não só de igreja, de supermercado e farmácia. Agora, desculpem, mas muitas vezes dizem que quando se monta uma igreja evangélica, as pessoas não querem morar perto. Por que será? Será que é por causa do barulho? Mas olha, talvez o povo nem imagina o que acontece. Imagina se você mora perto da igreja. As graças que são realizadas neste altar chegam perto de você. Lá na Piracicaba, minha cidade é a terra do rio Piracicaba, né? Então, quando alguém joga uma pedra no rio, faz tigorfe, né? Quando a gente joga uma pedra no rio, não faz aquelas ondas, né? Aquele movimento da água. Eu fico como se a gente pudesse enxergar este movimento do que sai daqui do altar. E a quantos envolve, a quantos contagia. Que riqueza é o altar nas nossas celebrações, né? Então, seja atento diante do altar. Agora, se na tua igreja, ali no presbitério, tem o sacrário, então você não vai fazer reverência. Você vai fazer o quê? Genuflexão. O que é essa tal de genuflexão? É quando você vai se ajoelhar com um joelho. Assim, vamos supor que aqui estivesse o sacrário. Eu venho e dobro um joelho e me apoiando no outro, eu me levanto. Ou sem apoiar, se você está firme, né? Então daí não precisa se apoiar. Eu, como já estou velho, 40 anos, com barriga, então eu preciso de apoio. Mas o que é este ato de ajoelhar? Um ato de adoração. Porque ali no sacrário, geralmente tem sempre uma lâmpada vermelha ardendo ali acesa. Ali está a coisa mais preciosa que a igreja tem. O maior tesouro da igreja, Jesus vivo na Eucaristia. Então, não importa, você vai passar 5 vezes diante do sacrário. Você faz as 5 vezes a genuflexão para o sacrário. Não que Jesus vai, assim, ser menos Deus porque você deixa de fazer, mas que você vai ser menos. Cada vez menos você toma consciência daquela atitude de adoração diante da Eucaristia. Hoje em dia, nas nossas igrejas, o sentido da adoração se perdeu tanto que, não sei se vocês notam aqui em Americana, Santa Bárbara, mas muitas vezes nas igrejas, na hora tão importante que é a comunhão, o povo está conversando. Como que é? Quando não está vendo o celular, né? As redes sociais no celular, WhatsApp, Facebook, Instagram, outras coisas, né? Acabou de comungar, em vez de conversar com Cristo, conversar com outra pessoa, né? Então esse sentido da adoração precisa ser recuperada na celebração. Bem, enquanto o canto de entrada, geralmente é sempre um canto festivo, alegre, que acompanha a procissão de entrada. O canto nunca acaba antes e nunca deve ficar sem para nunca. É um canto que só se realiza enquanto acontece a procissão. Você sabe que tem igreja que o padre precisa fazer sinal para parar, né?
Porque a equipe de música está cantando. Ela nem percebeu que já acabou a hora. Já chegou lá, já beijou o altar, pronto, chega. Fica cantando ainda, né? Saber justa medida das coisas é importante. O padre, quando chega diante do altar, além da reverência, que gesto ele realiza ali no altar? Beija. Por que será esse beijo, hein? Vocês beijam qualquer pessoa? Não. O beijo significa o quê, hein? É um gesto de amor. Mas todo mundo que você ama, você beija? Não. É um gesto mais profundo, né? Quando o sacerdote beija o altar, ele quer manifestar essa disposição sua de íntima comunhão com o Senhor que está ali no altar. Isto é, ele está como ministro a serviço de Deus. Então, em sinal deste amor profundo a Cristo, ele beija o altar. Em geral, sempre o padre e o diácono. São os padres e os diáconos, porque os ministros ordenados, eles beijam o altar. Também, se o bispo estiver presente, ele também beija o altar. Aqueles que concelebram beijam o altar. Em seguida, tem início a celebração com o sinal da cruz e a saudação. Qual é o sentido de fazer o sinal da cruz? Por que, embora a celebração já começou com o canto de entrada, por que a gente faz o sinal da cruz? Para tomar consciência de que quem nos reúne é o Deus uno e trino. Então fazemos o sinal da cruz sobre nós, dizendo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O ministro diz e os fiéis respondem amém. O que significa amém? É isso mesmo. Assim seja. Quero fazer um comentário sobre uma tradição. No Oriente, os cristãos fazem sinal da cruz diferente da gente. Nós fazemos como? Assim, com a mão aberta, mas com os dedos juntos, na testa, no peito e nos ombros. No Oriente, cada tradição tem um costume. São católicos também, porém eles celebram de um jeito diferente. Como é que eles fazem lá no Oriente? Eles juntam esses 3 dedos. Junte aí, os 3 dedos. O que eles querem dizer por esses 3 dedos? Que Deus é uno, por isso está os 3 juntos. E uno e trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, 3 pessoas e um só Deus. Quantos dedos sobram? 2. E o que eles fazem com esses 2 dedos? Eles põem assim, no meio da mão. Os 2 dedos representam uma atitude de fé. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Só que colocando na mão, assim, esses 2 dedos no meio da mão, eles estão dizendo que Jesus é, já desde o ventre de Maria, verdadeiramente, o quê? Homem, verdadeiramente Deus. Olha que sinal bonito. Aí eles põem na testa. Depois, eles descem no peito igual a gente, mas no ventre. Tem tradições que em vez de colocar assim aqui nesta região, eles encostam no chão. Imagine, César. A dificuldade deve ser, né? Ou no ventre ou no chão. Depois, eles vêm para o ombro direito. Nós vamos para o esquerdo, né? Eles vêm para o direito e depois para o esquerdo. Por que isso? Para dizer que eles creem em Deus, sabedoria plena, que tudo criou e tudo governa e tudo conduz. Que por amor ao mundo enviou seu Filho, onde? No ventre de Maria, Deus se fez carne. Alguns encostam no chão para dizer, assumiu a nossa história, pisou nesta terra. Não viveu na eternidade, nos céus. Assumiu a nossa história. Então, no ventre de Maria, pisou nessa terra, aqui padeceu, morreu,
ressuscitou, subiu aos céus e está sentado em que lugar? À direita. Por isso que ele expõe na direita. À direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E há de vir e julgar o quem? Os vivos e os mortos. Vejam, lá no Oriente, algumas tradições fazem o sinal da cruz com esses gestos, com esse significado. Que bonito, não é? Quando eu li sobre isso, eu fiquei encantado. Falei assim, queria tanto fazer assim. Agora, por que? Não, é próprio da tradição oriental. Por que nós, católicos, latinos, não fazemos assim se é tão bonito? Porque nós fazemos imitando Tomé. Um dia estavam os apóstolos reunidos, Tomé não estava presente. Aí quando ele chegou, os apóstolos contaram, Jesus esteve aqui, ele está vivo, ele está ressuscitado. Ele disse, quer saber, eu não acredito em vocês não. Só vou acreditar se eu ver. Se eu puder tocar na marca dos pregos. Eu vi ele crucificado lá. Só se eu encostar na marca das chagas, aí eu vou acreditar. O Evangelho de São João conta que domingo seguinte, 8 dias depois, Jesus aparece de novo aos apóstolos e com eles estava Tomé. E Jesus, então, ele toma a palavra e depois de saudá-los com a paz, diz, Tomé, põe o dedo aqui, põe o dedo nas minhas chagas. Veja, sou eu mesmo. Não sejas incrédulo, mas fiel. Bem-aventurado aqueles que creem sem ter visto. Quando nós vamos fazer o sinal da cruz, então nós revivemos a experiência mística de Tomé, que foi convidado a tocar nas chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo. Como um ato de amor, como um ato de fé. Agora, chagas da testa, da cabeça. Que chaga é essa? Que na cabeça de Jesus tinha chaga? A coroa de espinhos. Ele foi declarado rei, puseram na cabeça dele uma coroa, não de ouro, mas de espinhos. Nós então tocamos nas chagas da cabeça, da coroa de espinhos. E depois no peito. Por que fazemos no peito? Que chaga tinha no peito? Qual? Da lança. O soldado então espetou com uma lança o peito de Jesus, e do peito de Jesus saiu o quê? Sangue e água. Então, tocamos nas chagas do peito. O Concílio Vaticano II nos diz assim, do peito adormecido de Cristo na cruz, nasceu o admirável sacramento da igreja. A água que representa para nós o batismo. E o sangue que representa para nós a Eucaristia. Portanto, no Cristo crucificado nasce a igreja, que depois aparece ao mundo em Pentecostes, mas a igreja nasce na cruz, pelo batismo e pela Eucaristia. O batismo e a Eucaristia não são uma invenção dos apóstolos depois da Páscoa. Não, nascem na Páscoa, nascem na cruz. Então tocamos nas chagas da coroa de espinhos, na do peito e depois nos ombros. Por que nos ombros? Os ombros que carregaram o quê? O peso da cruz, dos pecados do mundo. Agora, nós fazemos o sinal da cruz sobre o nosso corpo. Isto é, estamos, além de revivendo a experiência de Tomé, estamos dizendo que, do mesmo modo que o corpo de Cristo foi marcado na cruz, o nosso corpo agora também é marcado. Porque nós, nesta terra, somos outro Cristo. Isto é, somos presença de Cristo. A Páscoa dele, a Páscoa na cruz continua em nós. Esta é a marca da nossa ação. Quando eu chego aqui na comunidade Operários da Messe, um faz no outro o quê? O sinal da cruz. Esse sinal, fomos marcados pelo selo do Espírito. O selo da salvação. As casas, né? Lembra do povo o povo de Israel que celebrava a Páscoa? Então, as casas
pincelavam os batentes de suas casas para que o anjo exterminador não entrasse e não matasse os primogênitos. Que marca é essa? Para nós é um pré-anúncio da marca da nossa salvação, isto é, o sinal da nossa fé, a vitória de Cristo na cruz. A cruz que fora instrumento de tortura, de morte, é para nós sinal de salvação. E nós então marcamos o nosso corpo para dizer que eu fui salvo pela cruz de Cristo. Cabeça, peito e ombros. Em seguida, o padre ele saúda a comunidade dizendo palavras muito próprias do Novo Testamento, das cartas apostólicas. Diz, por exemplo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Ou ele pode dizer, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco. O missal prevê várias saudações que o padre faça ao povo. Por que o padre, em vez de falar essas coisas, ele não fala assim, boa noite? Ou sejam bem-vindos. Sabe por quê? Porque igreja não é circo. No circo fala boa noite, que bom que você veio. Na missa não. Na missa, nós sacerdotes saudamos o povo usando as palavras dos apóstolos, especialmente de São Paulo, para dizer que aquela comunidade, aquelas pessoas ali reunidas, são a igreja una, santa, católica e apostólica. Ao tomar dos textos apostólicos, das cartas apostólicas, estamos dizendo que aquela comunidade ali reunida é a igreja. Não adianta juntar pessoas. O que torna a igreja é a memória de Cristo. E quando o sacerdote saúda a comunidade com a graça, com a paz, como fez, ele está dizendo, vocês são a igreja de Cristo. E os fiéis, bonita a resposta dos fiéis na língua portuguesa, é bendito seja Deus. Bendito. Isto é, bendizemos ao Pai, louvamos o Pai, porque em Cristo, seu Filho, Ele nos reuniu. Nos reuniu para fazer a Páscoa dele. Por isso que eu dizia, a missa nunca é uma decisão pessoal, mas uma resposta de amor. E por isso nós louvamos a Deus. Nós não louvamos a nós, louvamos a Deus, porque partiu dele esse chamado de amor. E por isso, em nome de Jesus, nós estamos reunidos em louvor ao Pai. Após isso, o que vem na missa? O missal prevê um momento em que o próprio padre, ou o diácono, ou um outro ministro, o missal diz ministro idôneo, isto é, o comentarista, ele introduz aos fiéis no sentido daquela celebração. E aqui, como estudioso da liturgia, é o meu sofrimento. Sabe por quê? Porque a maioria das igrejas não faz isso. Não lê o que está no missal, faz o que está no folheto. E quem escreve o folheto não lê o missal. Muitas igrejas, que hora faz o comentário da missa? Antes, pois a missa nem começou. O comentário da missa está aqui, deixa eu pegar um missal para ler exatamente, porque senão vocês vão falar assim, esse padre está doido. Onde se viu? Nunca viu uma coisa dessa. O missal diz assim, rubrica número 3, página 390. Depois, um dia se for à igreja, pega o missal e leia lá, rubrica 3, página 390. Diz assim, o sacerdote, diácono ou outro ministro idôneo, podia ser, por exemplo, o comentarista, preparado, poderá, em breves palavras, introduzir os fiéis na missa. Isto é, dizer, olha, nós estamos aqui reunidos, irmãos e irmãs, para tornar viva a presença de Jesus ressuscitado no nosso meio. E hoje, como ele apareceu lá no lago de Genezaré, a Pedro e aos outros apóstolos, ele aparece a nós também. E pergunta a cada um de nós, você me ama?
apacenta meu rebanho. Então, por exemplo, pequenas palavras como essa que eu disse agora, poderia ter sido feito ontem, na missa do terceiro domingo da Páscoa. Nesta hora, e não antes, porque antes a missa nem havia começado. Esta é a hora. Após esse momento, então veja, teve o canto de entrada, sinal da cruz e saudação apostólica, o comentário, essa introdução ao mistério celebrado, o que vem depois? O que vem depois? Vocês não vão à missa, não? Descobri que aqui há um monte de ateu. Vem o ato penitencial. E este costume de fazer o ato penitencial na missa é um pouco recente na história da liturgia, mas recorda um fato muito antigo. Vou dizer qual era. Jesus, quando ele ressuscitado, deu aos apóstolos a ordem de perdão dos pecados, ele disse assim: recebam o Espírito Santo. O pecado de quem vocês perdoarem serão perdoados. E o pecado de quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Portanto, vejam só. Jesus deu aos apóstolos, isto é, a igreja, e através dela os seus sucessores, a tarefa de perdoar os pecados em nome de Cristo. Como é que a igreja vivia este momento? No início, nos primeiros séculos da igreja, não havia confissão como a gente tem hoje. Você tem pecado, vai lá, o padre diz o pecado, ele te dá absolvição. Não. A confissão dos pecados era diferente, era pública. Todo mundo dizia os seus pecados. E todos recebiam uma penitência a ser cumprida. Durante um certo tempo, cumpria sua penitência e depois eram reconciliados com a igreja. Em geral, isso acontecia na quinta-feira da Semana Santa pela manhã, quando o bispo reconciliava as pessoas. O que acontecia? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. O homem chegasse assim e confessava o adultério. Adultério é pecado ou não é? Sim, pecado grave. Pois ele confessava o adultério, ele recebia uma penitência. Vamos supor, a penitência, há relatos históricos, por exemplo, que as penitências ou eram simples ou duravam anos de penitência. Por exemplo, ele recebia uma penitência de 3 anos para depois ser reconciliado. E o que acontecia durante esses 3 anos? Ele vivia a penitência. Cumprida a penitência, ele procurava o bispo e era reconciliado. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer como era naquela época, né? Querem fazer a experiência hoje? Eu digo assim, confessemos nosso pecado. Aí o microfone vai passando. Cada um de vocês começa a dizer em voz alta o pecado de vocês. Querem experimentar hoje? Ela até grava para ver se vocês falaram tudo. Não, né? Também, na origem da igreja, tem gente que começou a guardar os pecados e não confessá-los. O que foi pior ainda, sabe o que foi? Tem pessoas que, os ricos, começaram a pagar os pobres para que confessassem o pecado em nome deles e cumprisse a penitência em nome deles, porque a penitência era rigorosa. Houve um período na igreja que só se podia ser reconciliado uma vez. A igreja fez vários concílios até o ponto de entender que a misericórdia de Deus é infinita, sempre há o perdão, né? Se achava que aquele que é batizado, isto é, aquele que um dia aderiu ao Senhor, não pode voltar atrás. Então, houve muito tempo em que na igreja só podia ser admitido o perdão a pessoa uma única vez. Se caísse de novo, não tinha mais volta. Ainda bem que mudou, não é? E precisou uma tradição irlandesa dos monges, a confissão auricular, para que se retomasse de novo a experiência de confessar. E hoje é tão mais fácil, hoje é só o padre e você, não é? E ainda tem gente que não confessa, porque tem vergonha. De pecar a gente não tem, mas de confessar a gente tem, né? Que coisa estranha isso, né?
Vejam, a pessoa confessava publicamente o seu pecado, recebia a penitência, devia cumpri-la e depois era readmitida à comunhão. Só que durante o tempo que ela cumpria a penitência, ela entrava no grupo dos penitentes, ou ordem dos penitentes. Haviam várias, é uma hierarquia de grupos penitenciários, eu nem me lembro o nome de todos. Mas, por exemplo, para ilustrar o chamado grupo dos flentes, daqueles que choravam os seus pecados, que não podiam participar da celebração da igreja, porque estavam em pecado, estavam cumprindo penitência, e chorava o seu pecado, pedia a pessoa, reze pela minha conversão. Desejava participar da Eucaristia e não podia. Não podia nem mesmo ir à igreja. Bem, a igreja então mudou a sua disciplina sobre o modo de receber o perdão. Porém, para recordar isto, nós temos o ato penitencial. O ato penitencial tem um sentido espiritual, vou falar sobre ele. Mas há um sentido histórico, que é o seguinte. Por exemplo, na missa, o padre diz, confessemos os nossos pecados. Mas em vez de passar o microfone igual eu brinquei, né, aqui, ou seja, em vez de as pessoas dizerem em voz alta o seu pecado, há uma confissão genérica dos pecados. Nós, então, reconhecemos-nos pecadores. E o que é que se diz no ato penitencial da missa? Confesso a quem? A Deus Todo-Poderoso. Só a Ele? E a vós, irmão. Gente, os protestantes falam que confessar só para Deus. A igreja nos ensina que não. Porque Jesus instituiu a igreja como a administradora do perdão. Então confessa a Deus e a igreja. E por isso dizemos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. O que eu fiz? Que eu pequei. Muitas vezes. Às vezes eu não entendo. No confessionário chega a pessoa assim, padre, queria confessar, posso ir rapidinho? Não tem problema, pode confessar. É só esse. Mas quando ele vai na missa, ele fala, pequei muitas vezes. Às vezes a gente não examina bem a nossa consciência e perde um momento privilegiado que é a confissão, né? Então, pequei muitas vezes. E diz até de que modo a gente pecou. Porque está cheio de gente que fala assim, eu não sei se eu tenho pecado. Mas veja, na missa a gente diz, pensamentos, palavras, atos e omissões. E olha o que vem depois. Não foi por culpa do meu marido. Não foi por culpa da minha esposa, nem dos meus filhos, nem daquela minha vizinha que é chata. Batendo no peito a gente diz, por minha culpa. Fui eu que pequei. Por minha culpa, ninguém me levou ao pecado. Por minha culpa, por minha tão grande culpa. Nos reconhecemos pecadores. Nós dizemos para todo mundo sem vergonha. Sou pecador. Pequei mesmo. Agora, porque somos pecadores, nós pedimos ajuda. E peço a quem? A Virgem Maria. Isso é aquela que está de corpo e alma no céu, junto do seu Filho. Peço à Virgem Maria. A quem mais? Aos anjos. Aos santos, que para nós são modelo, mas também intercessores, aos anjos e santos, e a quem mais? E a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus. Nós estamos dizendo, gente, eu sou pecador, sou mesmo, reze por mim. Que a igreja que está no céu, reze por mim, interceda por mim. Mas você também aqui na terra, irmão, intercede por mim, porque eu sou pecador. Por que na oração do terço a gente reza? Pela conversão dos pecadores. Porque a gente, desde uma antiga época, nós temos essa tarefa de rezar uns pelos outros, rezar pela conversão. E por isso que eu fico preocupado quando as pessoas vão à missa e querem marcar a intenção de missa, ela lembra do doente da família dela, do aniversário dela, mas não lembra que na igreja, diante de Deus, em oração, ela diz que ela promete rezar pela conversão do irmão, da irmã. Na missa nós o fazemos, mas em casa, você tem lembrado dessa sua responsabilidade que você assumiu diante de Deus? Diante de Deus, você é casada? Não. Quem aqui do seu lado é casada? Ela aqui.
Diante de Deus, sua amiga assumiu amar, respeitar, ser fiel. Ela cumpre, graças a Deus. Mas ela prometeu também rezar pela conversão dos pecadores. E ela precisa cumprir essa tarefa. Como cada um de nós prometemos isso. Como ele leva em consideração o consentimento matrimonial, leva também em consideração aquilo que a gente fala. Deus crê, acredita no homem, ele tem esperança no homem. Bem, isto é uma fórmula de ato penitencial, né? Que em geral termina sempre com uma absolvição dada. Como que uma prece, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados. É um pedido que se faz. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Não é a absolvição sacramental, porque nós o sabemos que a perdão dos pecados se dá de dois modos, na Eucaristia e sobretudo no sacramento da confissão. O perdão dos pecados graves ou mortais se dá somente mediante a confissão. Agora, o perdão dos pecados veniais, que também podem serem apresentados na confissão, pode se dar na Eucaristia. Na Eucaristia que Jesus instituiu para quê? Para remissão dos pecados. Isto é, o meu corpo, isto é, meu sangue, será derramado por vós e por todos, disse Jesus, para remissão dos pecados. Portanto, a Eucaristia não só previne, o catecismo diz, não só previne dos pecados, como perdoa os pecados veniais. Agora, além disso, há outros modos de se viver o ato penitencial, né? Tem aquelas, aliás, sobretudo para equipes de música, é muito bom retomar o que diz o missal. Porque, em geral, a gente vai por vários lugares, a gente vê que muita gente canta música penitencial, mas não o ato penitencial. Música penitencial é para fora da missa. Encontros, celebrações penitenciais, não para a missa. A missa é um ato penitencial e tem várias fórmulas próprias para o ato penitencial. Quando a gente faz, por exemplo, essa fórmula que é tão conhecida, confesso a Deus Todo-Poderoso, que é um ato de contrição, né? Depois da absolvição, o que a gente canta ou diz? Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade. Senhor, tende piedade. Ou, como em grego, Kyrie eleison. Christ eleison. Kyrie eleison. Por que nós cristãos fazemos isso? Gente, historicamente é uma coisa muito interessante. Historicamente, Kyrie vem de Kyrios, significa Senhor. Quem é o nosso Senhor? Jesus. Jesus é o Senhor. Que toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Senhor para nós é Cristo. Agora, os cristãos, eles foram obrigados, muitas vezes, a cultuar os imperadores como Senhor. Como é que as pessoas diziam? Claro que os cristãos foram até mortos porque se negavam a isso. Como é que, quando o imperador passasse, como é que as pessoas, os súditos faziam? Faziam genuflexão, inclinavam a cabeça, não podia nem olhar para o imperador, e dizia, em grego, Kyrie eleison. Os cristãos pegaram aquele gesto pagão e deram um sentido religioso e espiritual para isso. Não mais o imperador, nunca, Senhor só o Filho de Deus. Então, o que se dizia ao imperador começaram a dizer a Cristo, não, só Ele é o Senhor nosso. E o que faziam os súditos para o imperador começaram a fazer também para Cristo. E aqui há digamos assim, um hiato criado da prática cristã e da prática pagã. Não aos poderes desse mundo, mas somente a Cristo. Versão. Se aquela água já foi abençoada na noite da Páscoa, lá na noite da Páscoa, na vigília pascal, então não se abençoa a água de novo. Se usa aquela mesma água batismal e aspergem os fiéis. Para quê? Para recordar, em primeiro lugar, recordar
o nosso batismo. Recordar que nós somos um povo nascido da água pelo poder do Espírito Santo. Então, nós todos somos um povo renovado, nascido da água pelo poder do Espírito Santo. Somos um povo de batizados. Segundo, recordar nosso batismo. Segundo, recordar a nossa consagração a Jesus Cristo. Por isso que então se faz a aspersão da água batismal, especialmente no domingo ou em alguns dos domingos. Mas o ato penitencial é o momento em que a gente se reconhece pecador, se reconhece pequeno, se reconhece limitado, mas nos reconhecemos diante de um Deus grandioso. Muito maior que o nosso pecado é o seu amor, a sua graça. Então o que nós fazemos? Nós, confiando na misericórdia dele, a gente, não em mérito nosso, porque não temos, nós pedimos socorro. Tem de piedade, Cristo tem de piedade. Já está quase terminando, né? Tempo, mas eu quero pelo menos esses ritos iniciais concluir. Peço licença, só mais um minutinho para falar. Depois do ato penitencial, nos domingos, exceto na quaresma e no advento, tem o hino de louvor. Padre, por que na quaresma e no advento não tem hino de louvor? Porque a igreja tem um calendário. E nesse calendário tem as grandes festas. E sempre antes de uma grande festa tem uma preparação. E o advento é a preparação para o Natal. E a quaresma é a preparação para a Páscoa. Então, nós não temos nesses dois períodos. É chamado de reserva simbólica, isto é, se priva de fazê-lo para que se faça de espírito renovado na ocasião da festa. Vem o hino de louvor. O hino de louvor, gente, é muito antigo na igreja. Remonta ao final do século II, início do século III. Tem noção de que quando você reza ou canta na missa, glória a Deus nas alturas, há séculos estão fazendo a mesma coisa que você, rezando a mesma coisa que você. A igreja nos ensina que o hino de louvor é como um grande salmo composto pela igreja. Um salmo em louvor ao Pai, não, fiz de propósito. Ao Pai, ao Filho, mas no Espírito. Explico por uma questão histórica. A definição do dogma da Santíssima Trindade nem ainda tinha sido definida, nem ainda a igreja tinha proclamado solenemente a sua fé na Santíssima Trindade. O hino do louvor já existia. Portanto, ele não é um hino trinitário, mas é um hino de louvor ao Pai e ao Cordeiro no Espírito. Ao Pai, fonte de todas as graças e de todas as bênçãos. Por que a Jesus Cristo? Por causa do cântico do Apocalipse. Ao que está sentado no trono louvor e poder ao Cristo, seu Filho e Senhor. Aliás, a segunda leitura de ontem da missa nos dá a tônica do louvor ao Pai, ou melhor, louvor ao Cordeiro, no Espírito. Por isso que o hino de louvor nunca pode ser cantado ou rezado substituindo o hino de louvor por um outro glória, por um glória trinitário, porque ele não o é. Os documentos dizem da igreja que é preciso respeitar as palavras do hino de louvor. Não só quando se canta, quando se reza, mas também saber os gestos que se fazem durante o hino de louvor. Que gesto é? Bater palma? Claro que não. A missa não é circo para bater palma. É renovação do sacrifício do Redentor. Que gesto tem no hino de louvor? Quem lembra? Quando falamos Senhor Jesus Cristo, nós nos inclinamos. E nos inclinamos por quê? Em adoração. Ao nome do Filho de Deus. Enquanto se canta ou se reza. Rapidamente dizer, né? Porque a hora passou.
O hino de louvor começa dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Na Bíblia, onde está isso? Já esqueceram? Quando Jesus nasceu, o que os anjos cantaram? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Veja, o hino de louvor, ele põe na nossa boca o louvor dos anjos por ocasião da encarnação do Verbo de Deus. E aí, então, o que diz o hino de louvor? O hino de louvor, ele é composto de momento de invocação. Primeiramente, retoma-se o canto de louvor dos anjos. Segundo, é composto de um momento de invocação, de louvor e de súplica. Invocação, louvor e súplica. Começa dizendo assim: Senhor Deus, invoca. E aí então, vai se dizendo para Deus tudo que Deus é. Nós vamos dizendo: Senhor, você é todo-poderoso. E por isso, o que nós fazemos? Nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. E aí então, depois de louvarmos a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, nós vamos invocar Jesus Cristo, louvar e pedir. Dizemos: Senhor Jesus Cristo. E nessa hora que a gente faz? A vênia. Senhor Jesus Cristo. Aí vamos dizendo tudo o que Jesus é: Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus. Quem é que disse que Jesus era o Cordeiro de Deus mesmo? João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. E aí então, veja só o que a gente vai fazer: pedidos. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis sentado à direita do Pai. Vejam, o ato penitencial e o louvor estão ligados no mesmo pedido. Então, concluímos dizendo: só vós sois o... Quem é o santo? Jesus Cristo. Só vós sois o santo, só vós o Senhor. Não há um outro Senhor nessa terra, só Jesus. Só vós sois o santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo. Quem? Com o Espírito Santo. Não ao. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Então, vocês músicos, né? Aqui eu sei que fazem, né? Mas respeitem o hino de louvor, nessa sabedoria tão antiga que há na igreja, este grande hino de louvor ao Pai e ao Cordeiro. Como é que termina a primeira parte da missa desta noite que a gente vai estar estudando? Termina com uma oração do dia, também chamada de oração coleta. Espera aí, não é hora que passa sacolinha, não. Oração coleta, que é o momento em que o padre vai convidar toda a comunidade a colocar na mão de Deus, na presença de Deus, as suas intenções. O padre diz assim: oremos. Vocês perceberam que ele fica quietinho depois disso, que ele diz oremos? Para quê? Porque naquela hora ele vai apresentar a Deus a intenção pela qual ele está oferecendo aquela missa. Cada pessoa ali presente vai colocar a sua intenção. Não dizemos em voz alta, mas nós oferecemos a nossa missa naquela intenção. E então o padre depois ele faz a coleta, isto é, ele recolhe toda a oração da igreja e com a oração ele apresenta ao Pai por Cristo no Espírito, para que se cumpra o que Jesus disse: tudo o que vocês quiserem que o Pai vos dê, peçam ao Pai em meu nome. O que a gente faz? Toda a oração coleta começa dirigida ao Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, no quê? Na unidade do Espírito. Porque é o Espírito que faz com que aquela prece seja irmanada, isto é, seja unida na grande prece que Jesus faz ao Pai na cruz.
Gente, tem gente que quando vai na missa, diz assim, olha, eu vou na missa, eu quero louvar a Deus, eu deixo todos os meus problemas do lado de fora. Louvo, adoro, e quando eu saio da missa eu pego meus problemas e volto para casa. Meu filho, minha filha, você perdeu uma oportunidade. Vejam, quando você sai da missa, deixou o seu problema lá fora, ou ele está igual, ou ele está maior. Mas eu tenho certeza que se você colocasse, não só o problema, a sua vida, a vida dos seus filhos, o seu trabalho, Deus não seria indiferente. Sabe, em vez de você vir no caminho da missa reclamando do seu filho que está desobediente, que não estuda, que sei lá o quê, apresenta na missa. Oferece ao Pai por Cristo no Espírito. Não há um momento na missa em que o padre vai impor as mãos sobre as oferendas? Tudo que apresentamos ao Pai pela ação do Espírito é transformado. Então, não é necessário, alguns dizem não é oportuno, mandar rezar a missa pelo morto. Se você, nesta hora do oremos, não oferece a missa pelo sufrágio do morto. E já aconteceu comigo, na missa de 7º dia, cadê a família? Não veio, mandou rezar, mas não veio. Meu irmão, minha irmã, cadê a comunidade para rezar ali? Que coisa moderna, né? Manda os outros rezar e eu fico na minha casa, né? Então, cada oração que encerra esse primeiro momento da missa é um convite que o padre te faz. Oremos. Isto é, vamos rezar ao Pai. Naquela hora, assim, mesmo que curta, que ele fique em silêncio, apresente a Deus suas intenções. Ofereça aquela missa, as graças que a missa dá, a alguma necessidade, seja pessoal, seja da comunidade, por um doente, pela reconciliação na sua família, pelo emprego de alguém, pelos nossos governantes, como Timóteo nos ensina a rezar. Quantas pessoas vão à missa e perdem a oportunidade de oferecerem as graças da missa às suas necessidades? Porque chega nesta hora, a pessoa, em vez de oferecer a missa, ela vai pegar o folhetinho para ler a oração que o padre vai falar. Valorizem esse momento. Tenho certeza que a missa, ela gerará cada vez mais frutos espirituais de Páscoa na vida de vocês, na nossa vida. Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, e teus filhos